Olá minhas amigas, olá meus amigos. Hoje eu vou falar para vocês uma das perguntas frequentes que eu recebo aqui, que é como lidar com uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica. Muito bem, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença muito grave. É uma doença que, infelizmente, é uma doença que é degenerativa, é uma doença que ela não tem cura. E que, como eu costumo dizer, é uma batalha que nós sabemos que vamos perder no final. Ou seja, a doença vai evoluindo para uma perda de neurônios específicos até que ela se torna incompatível com a vida. Meus amigos, é uma situação extremamente difícil de você lidar e, em primeiro lugar, sendo o paciente. Sendo paciente, você vai experimentar sentimentos muito difíceis de você compreender, muito difíceis de você superar. E as pessoas, os familiares, os amigos, os cuidadores que estão ao redor, também não sabem muito bem como lidar com isso. Em primeiro lugar, porque nós não sabemos como sociedade como lidar com doenças degenerativas de modo geral. Nós temos uma tendência a achar que todas as doenças são possíveis de serem curadas, tratadas e que tudo vai ficar bem. Essa é a nossa impulso natural. E em nem todas as situações este vai ser o desfecho. E, claro, é importante justamente as pessoas ao redor, e esta é uma pergunta feita por familiares, por isso este vídeo é dedicado aos familiares, como lidar com pacientes que estão com a ELA, você deve justamente tentar compreender o universo desse paciente, os sentimentos dele, tentar fazer com que você possa desfrutar do convívio com essa pessoa. Porque é isso que nós temos, no final das contas. É claro que o conceito do que é a vida é muito pessoal, mas ele é essencial para nós trazermos quando nós estamos falando de morte, de doenças degenerativas, de doenças em que a pessoa vai perder capacidades. E você deve entrar num entendimento na qual você está auxiliando aquela pessoa dentro daquilo que ela quer ajuda e não consegue fazer, sem invadir o espaço dessa pessoa, porque aquilo que ela consegue fazer, normalmente a pessoa quer fazer por conta própria. Então, é como o desenvolvimento de uma criança. Você não vai ficar tirando a mão dela e fazendo algo que ela já consegue fazer por conta própria, mas é o inverso aqui. Você vai ajudar naquilo que a pessoa não consegue fazer. Você pode lançar mão de recursos tecnológicos hoje que podem ajudar. Desde tablets, desde cadeiras elétricas, até coisas simples como chamada tábua de comunicação, que é algo que você pode imprimir, colar numa prancheta e a pessoa que está com dificuldade de falar pode mostrar através de figuras qual é a necessidade dela, ou apontar as letras e montar palavras, né? Temos até um filme muito famoso que não é de um paciente com ela, mas chama o Escafandro e a Borboleta, na qual uma pessoa que era tetraplégico escreveu um livro só piscando. Claro que esses são exemplos extremos, essa não é a realidade do dia a dia, essa não é a motivação da maioria das pessoas. A maioria das pessoas deseja e tem como conceito de vida justamente o convívio familiar. O que eu digo é observe o que o seu paciente, o que o seu amigo, o seu familiar tem funcionando, por exemplo. Ele tem o tato funcionando muito bem. Um abraço, uma massagem pode ser algo extremamente prazeroso. Você pode desfrutar um momento ouvindo músicas com ele, né? Claro, você não vai poder, muitas vezes, você não vai conseguir fazer atividades motoras com esse paciente. Mas você deve tentar tratar este paciente de uma maneira justa, sem uma piedade excessiva, porque aquilo faz mal para o paciente também, mas ao mesmo tempo conseguindo e tendo maneiras criativas de trocas. Porque o paciente com ela é muito curioso, ele encontra em algum momento da doença dele a paz, ele encontra um estado de harmonia dentro dele.
E os familiares ao redor, que muitas vezes estão vendo um paciente perdendo movimentos, uma pessoa que muitas vezes era muito ativa e agora não está mais, nós sofremos de ver isso. É natural que nós sofremos de ver isso. Mas nós não podemos invadir o espaço daquela pessoa. Temos que ter um respeito frente às incapacidades dela, ao mesmo tempo nos colocando para auxiliar naquelas necessidades. É muito importante a conversa e é muito importante também ser reconhecido que existe um grande estresse do cuidador frente a doenças neurológicas. Isso já é uma entidade, inclusive, conhecida, síndrome do estresse do cuidador. E muitas vezes não só o paciente, como o cuidador também necessita realizar uma psicoterapia para passar por essa fase. Então, meus amigos, contem com o apoio de toda a família, compartilhem, falem os sentimentos que vocês estão vivenciando, conversem sobre esses assuntos com o paciente também. Porque você não precisa esconder dele que você está sofrendo, você não precisa esconder dele alguns sentimentos que você está vivenciando e vocês podem encontrar pontos em comum. E falem a respeito, num determinado momento, quando for oportuno, a respeito de como é isso, como é passar por essa situação, como é os sentimentos realizados na ideia de uma doença degenerativa que pode culminar com a morte, né? Para que você tenha isso como algo um pouco mais naturalizado. Mas eu concordo que é um grande desafio e é por isso que essa é uma das perguntas mais buscadas. Este é um vídeo difícil, um assunto bastante complexo. Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa e da sensibilidade. Espero ter podido ajudar vocês. Então, meus amigos, se vocês gostaram, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e deixe sua pergunta para que eu possa criar mais conteúdos. Um abraço e até a próxima.